Então tá, bom dia, hoje é dia 14 de agosto de 22, hoje é uma aula de revisão, uma aula curta, né? De no máximo 1 hora, uma aula de revisão da tarefa 01, tá? Então, lembrando sempre que a aula é gravada, né, para vocês, e que a aula é disponibilizada no canal do professor de YouTube e também na pasta da disciplina no Moodle, ok? Então vamos começar a revisão com a questão número 1 aqui. Eu pergunto, alguma dúvida? Quem é que pode ler? Eva, lê para nós a pergunta 1. Pode ser eu? Pode. Eu vou tirar a câmera aqui, tá? Pode ler. Assinale a alternativa que apresenta uma prática bastante difundida em uma economia capitalista liberal. A. Estatização de empresas privadas. B. Regulação dos espaços industriais pelo Estado. C. Formação de trustes e monopólios públicos. D. Predomínio de pequenas empresas na economia e busca da concorrência. E. Declínio das práticas e incentivos fiscais. E aí, o que vocês acham? A está certa ou está errada? Para mim, a única que está certa mesmo é a A. Tu acha que representa uma prática bastante difundida em uma economia capital liberal? É a marca Estatização? Isso. Não, Número 1. eu Não. acredito que não. Estatização seria o domínio do Estado sobre as empresas. Isso, Todas as colega. empresas privadas seriam de domínio do Estado. Isso. Exatamente, perfeito. Então aqui está errado, né? Está errado. Não, é agora que eu me dei conta, não, mas eu não marquei isso, não. Acho que não. Então tá, a visão liberal não é uma visão estatista, né? É uma visão de mercado, é uma visão de mínima intervenção do Estado. Então, Eva, essa aqui está errada. Não, eu acho que eu não marquei essa, é que eu agora confundi, não acordei ainda. Confundi a palavra estatização com privatização, desculpa. Não, tá bem. Segunda, Eva. Pergunta 2. Assinale a alternativa que indica o modelo econômico que melhor se relaciona ao contexto atual da economia de mercado. Não. Alternativa B, Brasil. Ah, tá. Tá dormindo, Eva? Não, mas o senhor fala a segunda, a questão. Tá, aliás, vamos lá. Alternativa B. regulação dos espaços industriais pelo Estado. E aí, isso aí tem a ver com a visão liberal? Não. Todo mundo concorda? Sim, não. Sim. Tá. Mercado regulado, tá? O mercado onde tu tem regulação, onde tu tem uma atuação do Estado através de políticas chamada políticas de comando e controle, tá, pessoal? Políticas de determinação de cotas de produção, política de determinação de proibição ou autorização para produzir determinado bem, políticas de controle de preço, tá? Políticas de intervenção do Estado, né, no sistema de mercado, não faz parte da visão liberal. Tudo bem? Tudo bem. Alternativa C, Canadá. Formação de trustes e monopólios públicos, também E não. aí? Todo mundo concorda? Concordo? Não, concordo. Exatamente, né? Ou seja, o que é um trust, né? Em inglês, um trust em português, né? Trust é a formação de conglomerados, de grandes corporações que concentram capital, que concentram fatias de mercado, que chama, em inglês se chama market share, né? Parcela de mercado, né? E monopólios públicos. O que são os monopólios públicos? A Petrobras, Eletrobras, né? Grandes empresas controladas pelo setor público, tá? que né, determinam, que regulam aquele mercado, que regulam aquele produto. Né? Então, qual é a visão de um liberal? A visão de um liberal, por exemplo, é a privatização da Eletrobras, é a privatização da Petrobras. Então, tá errado. Dinamarca, próximo.
Predomínio de pequenas empresas na economia e busca da concorrência. E aí, o que vocês responderam? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É. Verdadeiro. Perfeito. Então, alternativa D, Dinamarca. E o último aqui? Declínio das práticas de incentivos fiscais. Aí eu fiquei na dúvida, porque isso acontece muito, né? Não, é perfeito. Aqui está o certo, talvez eu tenha errado aqui, né? Exatamente. O verdadeiro liberal, pessoal, o liberal, na essência, é contra incentivo fiscal, tá? Sim. É contra qualquer tipo de intervenção do Estado, tá? Qualquer tipo de ação do Estado no intuito de interferir a alocação, a competição, principalmente entre empresas. E o que é o incentivo fiscal, né? É uma forma de o Estado promover o desenvolvimento de setores, de atividades, né? Estimular a atividade interna, né? Criar condições de competição da indústria nacional em relação, por exemplo, ao competidor externo. Né? Isso não faz parte da visão liberal. Né? O liberal acha que a competição deve se dar pela eficiência, pela melhor produtividade, independente se a empresa seja nacional ou seja uma empresa estrangeira. Então, declínio das práticas de incentivos fiscais faz parte de uma visão liberal. Aliás, vou dizer de forma mais dura, de forma mais radical, o fim das práticas de incentivos fiscais caracterizam um liberal na sua essência. Uhum. Entenderam? Sim. Ficou claro para todos? Sim. Todo mundo? Alguma pergunta, alguma dúvida quanto a essa questão? Professor. Quem está perguntando? Luiz Guilherme. Fala, Luiz. A D, então, é vermelho aí, não é, né? Porque predomínio de empresas, de pequenas empresas numa economia capitalista liberal não tem a tendência de se formar grandes holdings de acumulação. Boa pergunta, Luiz Guilherme. Assim, novamente, nós estamos falando de uma visão liberal, tá? Quando surgiu o capitalismo, tá? E aí eu vou pegar um pouquinho de história, lá na Inglaterra do século XVII, XVIII, né? Principalmente século XVIII, o que tu tinha, né? A Revolução Industrial, tu tinha na essência, por exemplo, se tu vê Adam Smith, tu vê os grandes liberais, né? Stuart Mill, Jean-Baptiste Say, né? O que eles defendiam? Eles defendiam concorrência, defendiam a competição, né? Porém, a dinâmica capitalista é diferente. O que fez a dinâmica capitalista? Na medida que se passou o tempo, começou a haver a concentração industrial, começou a haver a compra de empresas que faliam, né, de empresas menos competitivas, e se formou os chamados grandes conglomerados, né, as grandes empresas que controlavam boa parte do mercado. Então, tu tem ali, por exemplo, nos Estados Unidos, tu tinha mega empresários que controlavam ali a área das ferrovias, né, o JP Morgan, a área do petróleo, por exemplo, como o Rockefeller, né? Isso eu estou falando do século XIX. Tá? E hoje nós não temos também grandes empresários que controlam mercados importantes, Bill Gates, Elon Musk, tá? E por aí vai, né? Outros mega empresários que controlam o mercado. Essa é próprio da dinâmica capitalista. O capitalismo ele é concentrador. Apesar de ter uma dinâmica muito maior que qualquer outro sistema econômico, ele tem esse grande defeito, né? Ele é concentrador de capital. Tá? Então, na essência de um liberal, tá? O que é uma economia capitalista saudável, liberal saudável? É o predomínio de pequenas empresas, né? E a concorrência. E a vitória, ou assim, e a concorrência como elemento, né, a disputa como elemento fundamental para definir quem vai ter lucro, quem não vai ter lucro, quem vai permanecer ou não vai permanecer no mercado. Porém, como eu falei, né, essa própria dinâmica capitalista gera a concentração do capital. Está explicado, Luiz?
Perfeito, professor. Obrigado. Obrigado. Tá? Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida em relação a um? Tudo tranquilo? Posso avançar? Pode. Luiz, leia 2. Assinale a alternativa que indica o modelo econômico que melhor se relaciona ao contexto atual da economia de mercado, entre parênteses. Então vamos lá. No neoliberalismo. Argentina. Não, tem que ler cada uma delas. Tá. Economia planificada? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Todo mundo concorda? Sim. Sim. Próximo. Keynesianismo? E aí? Falso. Já passou. Falso. Todo mundo concorda ou tem dúvida? Falso. Alguém tem dúvida? Dá uma informada do que é keynesianismo no contexto. Rapidinho, tá? O que é modelo keynesiano? Keynesiano vem de um cara chamado John Maynard Keynes, tá? Ele é um inglês que nasceu no final do século XIX, muito importante para a economia mundial, né? Porque ele fez o acordo de Bretton Woods, ele fez negociações depois da Segunda Guerra Mundial. Lá pelo início do século XX, ele se transferiu da Inglaterra para os Estados Unidos, fez fortuna no mercado de capitais, tá? E quando deu a Grande Depressão de 29 nos Estados Unidos, tá? Ele foi o cara, né? Ele simplesmente elaborou uma política macroeconômica, né? Ele elaborou uma política de recuperação da economia americana, baseada em frentes de trabalho, em construção de grandes obras públicas, por exemplo, a represa de Hoover. Já ouviram falar da represa de Hoover? Uhum. Perto de Las Vegas. A ponte Golden Gate, em São Francisco. Sim. Sim. Ou seja, ele acreditava, né, que em momentos de crise do capitalismo, ele era um capitalista, tá? Mas ele acreditava que em um momento de crise do capitalismo, o mercado não ia resolver, não ia retirar, né, a economia, seja ela americana ou mundial, né, do buraco. Então, ele defendia, nesses momentos, a intervenção do Estado, o gasto público, principalmente o gasto público, em obras, principalmente obras públicas, né? Defendia incentivos fiscais, né, para as empresas se recuperarem, ou seja, tinha uma visão mais intervencionista, não uma visão liberal, não uma visão onde o mercado resolveria todos os problemas do capitalismo. Ficou claro? Ficou, professor, claro. Ele é, sem dúvida nenhuma, no pensamento econômico, na teoria econômica, o principal economista do século XX. Tá? Próximo. Neoliberalismo? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. O que é neo? Novo, em latim. Novo. Perfeito. Desenvolvimentismo. Falso. O desenvolvimentista é aquela visão social-democrata de welfare state, onde tu tem o Estado como indutor do desenvolvimento capitalista, né? O Estado como gerador de empregos, gerador de indústrias, o Estado como criador de empresas, né? Por exemplo, Getúlio Vargas era desenvolvimentista, né? Criou a Petrobras, né? O próprio governo militar, durante a ditadura, também era desenvolvimentista, criou uma série de empresas públicas. Então, o desenvolvimentismo é uma visão onde, novamente, é uma visão capitalista, mas é uma visão onde o Estado, né, atua de forma ativa no crescimento econômico, na geração de emprego, na geração, no estímulo à atividade econômica, né? Não é exatamente uma visão de um liberal. Tá ok? Ô, professor. Atualmente, se a gente pensar, eu tenho essa visão desenvolvimentista. O cara que mais se aproxima dessa visão desenvolvimentista dentro dos candidatos à presidência da República é o Ciro Gomes. Fala. Em desenvolvimentismo,
não tem muita relação com o keynesianismo? Ou... Tem, são próximos. Não é exatamente a mesma coisa, porque porque o Keynes defendia a intervenção do Estado apenas em momentos de crise, apenas em momentos de fragilidade do sistema capitalista. Keynes não era um cara que defendia assim permanentemente, né, a ação do Estado em gasto público, né, na geração de desequilíbrio das contas públicas, déficit fiscal. Não que ele não defendesse o déficit fiscal, ele defendia o déficit fiscal nesses momentos de crise. Tá? O desenvolvimentismo vai um passo à frente, vê a política keynesiana como algo mais permanente, como algo mais duradouro no desenvolvimento, principalmente de estados atrasados. Então, por exemplo, essa visão desenvolvimentista, ela foi predominante na América Latina a partir do século 30, da década de 30, da década de 40 do século passado. Claro, baseado muito na visão keynesiana. Né? Keynes, digamos assim, dá essa ideia de que o Estado ele é necessário para o desenvolvimento econômico, para o crescimento econômico. Só que Keynes ele trata essa questão da intervenção do Estado, da ação do Estado, principalmente em momentos de crise, em momentos de ruptura, em momentos onde o modelo liberal se mostra insuficiente para recuperar a economia. É basicamente essa diferença, mas claro, tem uma relação muito próxima entre keynesianismo e desenvolvimentismo. Respondido? Respondido. E a outra questão? Sustentabilidade. O que é sustentabilidade, pessoal? Quem me responde? Verde, né? Desenvolvimento sustentável, eu acho. Não sei. Eu fiquei em dúvida, na verdade, se nós não tivéssemos uma transição do neoliberalismo para a sustentabilidade, sabe? Assim, para ficar claro, o socialismo não é contra a sustentabilidade. O keynesianismo / desenvolvimentismo não é contra a sustentabilidade. O liberalismo, neoliberalismo, o liberalismo não é contra a sustentabilidade. Sustentabilidade é uma visão de mundo atual, né? A partir do momento que a sociedade percebe, né, que os recursos são escassos, que a atividade econômica, seja ela liberal, seja ela socialista, seja ela intervencionista, gera impacto no meio ambiente, né? E de que esse impacto ele pode gerar uma insustentabilidade, né? Um aquecimento global, né? Uma série de efeitos adversos sobre o bem-estar da sociedade, sobre o bem-estar da humanidade, tá? Impactos que vão gerar por exemplo, enchentes, aumento do nível dos mares, tudo isso que a gente sabe. Né? Bom, é uma visão importante, mas é uma visão que pode ser incorporada pelo liberal, que pode ser incorporada pelo socialista, aliás, pode não, deve, né? E pelo desenvolvimentista. Mas não é exatamente uma visão na essência liberal. Entenderam? Sim, entendi. Posso comentar sobre sustentabilidade? Rapidinho, sim, porque temos 60 minutos. Tá. É a capacidade ou responsabilidade de usar os recursos atualmente, todos os recursos disponíveis, porém sem comprometer as necessidades das gerações futuras. É isso aí. Foi mais ou menos o que o professor falou, não foi? Sim, só falei de outra forma. Bom, tá bom, esse é o conceito, né? Se tu pegar ali na internet, tu vai ver esse conceito que é a ideia de equilíbrio, né? Entre gerações, né? A ideia de que a minha geração não pode gastar, a nossa geração, né? A minha geração, que é uma geração a mais que vocês, né? Não pode gastar os recursos, né, naturais, não pode deteriorar de forma permanente, né, a estrutura, né, digamos assim, o meio ambiente, em prejuízo das gerações futuras. É o que a Eva falou. Isso. Tá ok? Tranquilo? Tá. Quem é que pode ler a próxima? Quem é que pode ler a próxima? Micael pode ler? Ou não está em condições?
Posso sim, peraí. Pode? Então vai lá, guria. O reconhecimento por parte dos teóricos do capitalismo de que o atual estágio da economia requeria a reformulação das concepções liberais, especialmente no que toca à atuação do Estado, de origem a uma doutrina batizada de neoliberalismo. Algumas de suas bases são a revisão do sistema de propriedade agrária com a promoção de reforma agrária gradual, como que se busca reequilibrar a distribuição da população entre o campo e os centros urbanos. Verdadeiro ou falso? O Falso. que vocês acham? Ajudem a Micael. Ai, fiquei em dúvida, porque talvez eu não tenha entendido a denúncia. Ajudem, pessoal. Luiz, Eva, vamos ajudar a colega. Em princípio, tá? Pode estar lá nos princípios, mas isso não se vê de fato, né? Não aconteceu de fato. Não, a visão Então- liberal é uma visão de eficiência econômica, não é Exato. uma visão de distribuição, entendeu? Não é uma visão distributiva. A visão liberal é uma visão, na sua essência, de eficiência, de aumento da produtividade, de aumento da riqueza. O liberal na sua visão restrita, evidentemente que ele não está preocupado com a distribuição. O que ele acredita? Um liberal acredita que o aumento da riqueza vai gerar bem-estar para todos, vai promover o bem comum, independente da forma que estiver concentrada essa riqueza. Essa é a visão de um liberal. Então, tu não vai ver um liberal defendendo reforma agrária, né? Tu não vai ver um liberal buscando distribuição. A palavra distribuição não está dentro do pensamento liberal. Não que isso seja bom ou ruim, pessoal. Novamente, cada um tem que fazer esse juízo de valor. Para um liberal, o que ele pensa? Qual é a visão dele? Olha, não me importa a distribuição. Me importa que a organização do mercado gere aumento de produtividade, aumento da riqueza. No momento que eu gerar aumento de produtividade, o aumento da riqueza, essa riqueza, mesmo que de forma mal distribuída, ou não tão bem distribuída, vai gerar bem-estar comum, vai gerar melhoria para toda a sociedade. Pode ser que para um grande capitalista, para o Elon Musk, para o Bill Gates, qual é outro grande capitalista hoje? Me ajudem. Jeff Bezos. Isso. Carlos O Salim. que ele é? Esses caras, assim, vão acumular fortunas, por exemplo, no Brasil, tá? Qual é a visão de um liberal sobre o agronegócio, né? Para um liberal, é o seguinte, olha, a economia, o agronegócio está gerando muita riqueza, está gerando uma melhoria das contas públicas, das contas externas, melhor dizendo, está gerando receita para o Estado, está gerando emprego, né? Mas evidentemente que a gente sabe que o agronegócio gera também muito lucro, muito resultado econômico para aquele que possui terras, para aquele que tem capacidade de produzir de forma eficiente nas suas terras. Tá? Então, o agronegócio ele é distributivo? Não, ele gera crescimento da riqueza. Essa riqueza, na visão de um liberal, ela gera bem-estar para todos? Gera, né? Porque não só o fazendeiro, grande proprietário, vai ganhar, todos vão ganhar, o governo ganha, a sociedade ganha com esse crescimento da produtividade e esse crescimento da riqueza. Entenderam? Sim. Sim. Então, essa palavra distributiva é que não fecha com liberalismo. Novamente, isso não significa que o liberalismo é ruim, que ele não quer, e não estou aqui para defender o liberalismo, estou aqui para falar o que é o pensamento liberal, tá? Porque não é defesa de socialismo, liberalismo, desenvolvimentismo, porque é a visão de cada pensamento, ok? A palavra distribuição não é exatamente, não está no vocabulário de um liberal, porque o liberal quer manter a pobreza, não, né? Na visão dele, a riqueza pode crescer de forma desigual, mas isso vai gerar benefício para todos, tá? Então aqui está errado. Ok. Próximo. B. A criação de políticas assistencialistas com o objetivo de reduzir diferenças sociais por meio do apoio financeiro
e centrais sindicais e origens E e organizações. organizações não governamentais. E aí, isso faz parte da visão liberal? Não. Não. Não, né? Um liberal, novamente, por isso que eu digo, o governo A, o governo B é liberal, é conservador, é de direita, é esquerda. Na verdade, todos esses governos têm um pouco de cada coisa. Tá? Eu estou me fazendo entender, né? Sim, sim, sim. Tá? Não quero falar especificamente de governo A, B ou C, mas todos esses governos têm alguma coisa. Claro que um ou outro governo tem um viés mais para um lado do que para o outro. Isso está na cara, a gente percebe. Mas, novamente, dentro da visão liberal, né, uma política assistencialista é uma política não liberal. Né? Por quê? Porque o indivíduo tem que ter capacidade de andar com as suas próprias pernas. Saindo um pouquinho do Brasil, assim, se tu pensar comparar o Partido Republicano e o Partido Democrata, quem é mais crítico de políticas assistenciais é o Partido Republicano. Né? Ele é um partido não essencialmente liberal, ele é um partido mais conservador, mas também tem algum viés liberal. Já o Partido Democrata, que é do Kennedy, que é do Obama, que é do Biden, né? Ele tem uma visão desenvolvimentista, mais assistencialista, né? Ou seja, ele vê o Estado como algo importante no desenvolvimento da sociedade, no crescimento da economia. Então, por exemplo, o Obama, quando foi presidente, ele criou lá o chamado Obamacare, né? Que era um programa de saúde público, né? Que beneficiava justamente aqueles que não tinham acesso à saúde, né? A planos de saúde privado. Né? Então, ele tentou criar, não foi bem sucedido, né? O plano realmente não foi bem elaborado, mas a ideia era essa, a ideia era uma ideia de atender, né? Dar assistência à população mais pobre, à população mais desassistida. Então, pensando em Estados Unidos, né? Os democratas têm essa visão, né, mais desenvolvimentista, mais de intervenção do Estado, de assistência. Né? Os republicanos, que são mais conservadores do que propriamente liberais, já tem um viés, né, um pouquinho de menos intervenção, menos participação do Estado na vida das pessoas. Né? Por isso que um republicano, na sua essência, vai defender, por exemplo, a redução de impostos. Tá? Já um democrata, não. Tá? Um democrata vai defender, na média, claro, pode existir democratas e republicanos que pensem diferente, mas na média do partido, um democrata vai defender o aumento dos impostos, o aumento dos impostos sobre grandes fortunas, assim por diante. Tá claro? Claro. Então, próxima. C. A intervenção estatal nos mais amplos setores produtivos, a fim de garantir empregos, salários e estimular a participação dos trabalhadores nos lucros a partir de determinados índices de produtividade. E aí? Não, tá errado. Não, intervenção estatal, não. Aqui a primeira parte está errado, tá? A primeira parte aqui está errado, tá? Essa segunda parte não está de todo errado. Né? Se a gente pensar no capitalismo atual, o capitalismo atual hoje, através do mercado societário, né, da sociedade, do mercado de ações, né, cada vez mais, né, tu tem empresas pulverizadas, empresas que, na verdade, não têm um proprietário, né, tem milhares de proprietários, aliás, tem milhões de proprietários espalhados pelo mundo. Então, para um capitalista, para um liberal, né, a ideia de participação dos trabalhadores nos lucros através de indicadores de produtividade, ou seja, através de metas, através de alcance de objetivos, ela não é ruim. Por quê? Porque no momento que tu aumenta a produtividade, no momento que o trabalhador tem mais estímulo, tem mais resultado, né? Isso vai beneficiar o trabalhador, mas vai beneficiar principalmente o capitalista, que vai ganhar mais. E uma parte desse ganho capitalista, desse acúmulo de capital do capitalista, do empresário, vai para os trabalhadores na forma de distribuição de lucros, principalmente para empresas de capital aberto. Entenderam?
Sim. Então, mas no geral aqui tá errado, porque a primeira parte está errada. Próximo. A atuação do Estado para garantir estabilidade econômica por meio do controle de taxa de juros, estabelecimento de políticas cambiais e privatização de setores antes considerados estratégicos. Tá Aqui, certo. pessoal, não tá tudo certo. Essa parte aqui, novamente, essa primeira parte, o liberal não vai querer controle do câmbio, não vai querer. Vou botar aqui para ficar claro, tá? Isso aqui eu vou botar amarelo. O liberal não vai querer controle da taxa de juros, estabelecimento de políticas cambiais, né? O liberal vai querer um regime de câmbio flutuante, um regime de câmbio livre, tá? Então, revisando aqui com calma, nenhuma das alternativas, vamos botar assim, ó, nenhuma das alternativas corretas, tá? Podem botar aí no de vocês, tá? Nenhuma das alternativas corretas, tá? Agora sim, essa segunda parte, sim, privatização de setores antes considerados estratégicos. O que é um setor estratégico? É o setor do petróleo, é o setor de energia elétrica, é o setor de telefonia, né, e por aí vai. Tá claro? Alguma dúvida? Tá claro, professor. Ô, professor, mas essa pergunta, assim, ela confundiu bastante, porque ali tem aquela parte ali, a última parte, ela parece que reserva na questão que estaria certa, né? Isso, não, tá mal formulada a questão. Vou ser sincero, tanto essa 3 quanto a 2 está mal formulada. Pois não, é, a 2, que... tanto a 1 quanto a 3, a 2 está bem. A 2 está bem, a 1 e a 3 que não está bem configurada, bem descrita ali, né? Isso, por isso que a gente está revisando. Causa uma dúvida na hora de... Não, tranquilo, por isso que a gente revisa, né, pessoal? Professor, mas eu marquei a D como um todo, porque o senhor falou lá no enunciado neoliberalismo, né? Isso. Aí eu marquei Mas o neoliberal, a concepção liberal, o neo e liberalismo são coisas, é a mesma coisa, né? É uma repaginação da visão liberal clássica lá do Adam Smith, do Mill, do Sé, né, e de outros grandes economistas, pensadores que criaram a visão liberal, tá? David Hume, David Ricardo, né? Ou seja, grandes pensadores ingleses lá do século XVIII e XIX que pensaram um capitalismo liberal, né? Qual é o grande problema aqui da D, que realmente que mais se aproxima do verdadeiro? É que, na essência, não tem controle do juro. O juro é determinado. Aí até uma questão ética religiosa, né? Porque tem a questão do protestantismo versus o cristianismo, né? Cristianismo, não, desculpe, o catolicismo, né? Onde o católico, a visão católica lá da Idade Média via o juro como algo ruim, né? Já no protestantismo, a usura, né, o ganho sobre juros não é visto como algo proibido, tá? Isso muitos historiadores, né, explicam, né, o crescimento de países protestantes, Alemanha, né? Na época não existia Alemanha, né, mas aquela região do norte da Europa, né, Inglaterra, a Holanda, hoje Países Baixos, né, a Alemanha, o norte da Europa, cresceu mais, se desenvolveu mais o capitalismo, aliás, é o berço, né, do capitalismo, em detrimento das economias latinas, né, que eram economias baseadas muito na visão católica de crítica aos juros. Então, o liberal ele é contra o controle dos juros, o liberal é contra o controle do câmbio, né? Ele defende uma política de regime de câmbio flutuante, uma política de regime de câmbio livre, sem intervenção pública. Ô, professor, interessante que lá no início da história lá,
eles consideravam como pecado a questão de cobrar, era usura, né? A questão de lei da cobrar usura. juros. A lei da usura. Os católicos, né? Os cristãos, os católicos da época, né? Cristão Depois, todos com a... são, né? Cristão todos Todos são, são. tanto luteranos quanto católicos. E depois aí eles viram que a economia só existia, né, no momento em que tu conseguia fazer esse intercâmbio aí de emprestar, mas ao mesmo tempo que o cara, eu lendo aquilo ali, eu acreditei assim, ó, que no momento que tu emprestasse, o cara ia fazer o quê? Uma movimentação de mercado, né? Isso, claro. Né? Ou seja, se tu pensar, por exemplo, a Holanda, né, o pequeno país lá do norte da Europa, o crescimento que teve a Holanda, o crescimento econômico, a Companhia das Índias Ocidentais, né, todo o desenvolvimento que teve a Holanda, principalmente depois que ela foi... ela era colônia, né, da Espanha, né, ela conseguiu a independência da Espanha e se tornou uma pujança, principalmente na área do comércio. E o comércio, basicamente, é juros, é mercado de capital, mercado financeiro, para financiar grandes navegações e por aí vai, né? Sim. Professor, fala. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer. Professor, assim, quando eu faço as questões, eu fico um pouco confusa para responder, porque assim, eu queria uma orientação do senhor, é que assim, tanto a questão do capitalismo, né, que foi um termo criado por Marx, né, e Engels, né? Isso. Porque foram eles que criaram, porque eles fizeram um manifesto, né? E propuseram, exatamente, né, no século XIX, né, e tal. Isso. Dentro de um contexto de crise, de desigualdade social, aquilo tudo que a gente sabe. Tá? Isso. O que eu gostaria de entender a sua linha de raciocínio quando a gente fala nesses conceitos de capitalismo, comunismo, liberalismo, nós vamos trabalhar com o conceito na fonte, sempre o conceito na fonte dentro dos grandes pensadores, porque assim, na verdade essas coisas elas já sofreram mutação, né? E hoje já tem uma outra visão, né? Então assim, quando eu vou, nós estamos numa outra realidade, né? Então assim, aí eu sempre quando eu vou responder uma questão sua, eu fico pensando, será que ele está se referindo ao conceito nativo, ou seja, onde os criadores daquela teoria, né? Na verdade, a teoria comunista, né, não é uma teoria, mas sim uma proposta de revolução. É uma visão política, né? Uma visão política. Ele nasceu, se tu lê, eu li, né? Eu também li. E ele é uma proposta de revolução, tá? Uma proposta de revolução. Uma proposta de reforma da sociedade. Exatamente. Por quê? Porque ele vivia numa época, num contexto histórico, político, social e econômico, onde as relações de produção e capital, elas se desorganizaram, né, de uma forma totalmente, eu chamo de selvagem, né? Selvagem. A famosa música do Titãs. Homem primata, capitalismo selvagem. Exato, né? Nesse contexto histórico foi assim, mas assim, é isso que eu gostaria que o senhor me orientasse. Quando o senhor faz as perguntas ali, essas perguntas elas se referem à raiz sempre, né? E não aos novos conceitos, porque assim, eu vejo muito e por isso a nossa sociedade está tão defasada, tão polarizada, né? Eu vejo isso porque assim a gente trabalha muito com os conceitos na base de 100 anos atrás, né? Só que não é mais assim. Não, né? Claro. Então, assim, mas as suas perguntas, é isso que eu quero dizer, porque eu vou responder de acordo com a sua linha de raciocínio. Não é apenas a minha linha, é concepção liberal. Quando eu falo em concepção, evidentemente, por exemplo, se a gente pensar num marxista hoje, ele tem visões desenvolvimentistas, ele sabe, pelo menos a maior parte daqueles que defendem o marxismo, o socialismo, ele sabe que o modelo ele é insustentável, né? Ele sabe que o modelo ele não gera estímulos ao crescimento econômico, ele determina baixa produtividade, ou seja, ele não se sustenta. Né? Se a gente pegar aí a União Soviética, se a gente pegar Cuba, a gente vê que apesar de ter algumas
alguns indicadores importantes de crescimento, de melhoria da qualidade de vida, principalmente no início ali do sistema. Ele caiu, digamos assim, ele se tornou insustentável na medida em que a dinâmica do sistema não gerava produtividade, não gerava crescimento de riqueza e, por consequência, aumento do bem-estar social. Então, claro, quando eu estou falando aqui, eu estou falando, nesse caso específico aqui, eu estou falando das concepções de base. Tá. Era isso que eu queria que você... Exatamente. Tá, concepções de base. Então, assim, quando eu for responder as perguntas, eu sempre pego as concepções de base de cada um. Claro, exatamente. Então, assim, o mesmo liberal, tá, hoje, ele não tem a visão liberal do Adam Smith. Se você ler essa obra do Adam Smith, Riqueza das Nações, ele vai falar em divisão do trabalho, ele vai falar... Isso. Esse liberal, ele tem alguns, digamos assim, elementos de desenvolvimentistas. Se tu pegar o ministro atual da Economia, ele tem formação liberal, ele se diz liberal, mas eu vou olhar as políticas dele e dizer, esse cara não é liberal na essência, claro. Entendeu? Ele não é liberal. Tu percebe claramente que ele não é liberal. Sim. Mas, claro, mas ele é influenciado pelo meio, ele é influenciado pela contemporaneidade. Todos nós somos, né? Todos nós somos na nossa visão de mundo. Sim, essa visão sustentável, de sustentabilidade, seja para um liberal, seja para um socialista, seja para um social-democrata, seja para um desenvolvimentista, que é muito próximo de um social-democrata, né? É uma visão nova. Nem Marx, nem Adam Smith, nem Keynes, nenhum desses caras, nenhum dos grandes pensadores, seja da economia política, seja da economia propriamente dita, né? Pensavam em sustentabilidade. Mas é que eles viviam um outro momento histórico, né, professor? Evidentemente. Eles são fruto do meio. Eu até entendo. Aliás, todos nós somos frutos do meio. Nós somos fruto do nosso meio. Então, cada um construiu sua teoria de acordo com aquilo que eles estavam vivendo. Eles queriam corrigir aquelas discrepâncias, né? Então tá, professor. Né? Obrigada, isso aí, professor. Tá? Né? Vê que eu tento fazer em 1 hora, mas a discussão é longa, né? Obrigada, professor. Vamos lá, próximo, quer que lê? Carla, não quer ler para nós a quarta? Professor, eu estou no carro, professor, eu vi. fazendo uma viagem. Não, eu te entendi. Tranquilo, vai lá, vai para a próxima. Não tá dirigindo, né, guria? Não. Eu tô indo para o interior, lá na casa do meu sogro. Tá? Boa viagem. Bom passeio. Próximo, quem é que pode ler para mim aí? Ninguém pode ler? Ô, professor, peraí um pouquinho. Eu estou meio ruim de visão porque meus óculos não me ajudam muito, mas a pergunta 4 diz bem assim, ó. O liberalismo defende os seguintes princípios básicos. O individualismo, a valorização trabalhista, a liberdade de expressão e ideológica, o livre mercado, que seria a liberdade... liberdade econômica, livre concorrência, né? Livre concorrência e de empresas, tá? Depois, limitar o Estado das decisões econômicas, de modo que ele quase não participe. Igualdade de direito, igualdade diante das leis. Aí tem a alternativa lá embaixo, né? Aqui tem só um pouquinho. Tá? Ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, tá? Tudo bem, a visão individualista é uma visão liberal, tá? Uma visão não coletivista, tá? Aqui não tem problema nenhum. Aqui tá certo. Eu vou até apagar de novo aqui, tá? Para vocês terem uma ideia, tá? Então, o individualismo, sim, está presente na teoria liberal, tá? Liberal. E já vou falando para vocês, não sou liberal, tá? Não tenho essa formação. Tenho formação liberal, mas não sou um liberal na essência. Tá? Mas tudo bem. Para um liberal, dentro da concepção de Adam Smith, dos teóricos liberais, tá? O individualismo é algo importante. Não porque não pensa no coletivo. Não. Para um liberal, né? Para quem defende o liberalismo, é a ação individual que vai gerar o bem-estar coletivo.
é o teu comportamento individual, é a tua ação no mercado, no sistema econômico, né, produzindo, gerando riqueza, que vai transformar a sociedade, que vai gerar o bem-estar coletivo. Tá claro? Tá claro. Ok. Essa questão da valorização trabalhista, não que um liberal seja contra o trabalhador, não é exatamente isso. Ele não é. Ele precisa do trabalhador, né? O trabalhador é um elemento essencial, né? O trabalho, a força de trabalho é um elemento essencial na geração de renda, né? Na organização, na produção de bens e serviços. Né? Sem o trabalhador, sem a força de trabalho, não existe capitalismo, né? Agora, não é exatamente a preocupação do liberal a valorização do trabalho. Tá? E aí entra novamente, a gente pode pensar em Marx lá, né? Na concepção marxista da mais-valia absoluta, da mais-valia relativa. Né? Tudo aquilo que o Marx dizia que, na verdade, o capitalismo, na visão do Marx, né? Determinava o que? A exploração do trabalhador, na medida em que a remuneração do trabalhador era baseado essencialmente na subsistência, né? na manutenção da capacidade de trabalho daquele indivíduo, e não na valorização, né? Não no crescimento da renda do trabalhador, na melhoria de condições de vida. Como a Carla falou, isso no contexto do século XIX. Hoje, né, o grande problema e a grande discussão, principalmente para um socialista, para um cara que defende o socialismo, é que ele sabe que isso mudou, né? Que as pressões sociais, que o novo mundo, né? Que o surgimento de uma classe burguesa muito forte, principalmente em países europeus e nos Estados Unidos, Canadá, os países mais desenvolvidos, permitiu a acumulação de capital por parte de uma boa parcela de trabalhadores. Né? Então, o novo capitalismo, o capitalismo do século XX, muito pressionado também por movimentos sociais, né? por sindicatos, né? E entra o papel dos sindicatos, né? Gerou essa transformação, essa moldura do novo capitalismo. Mas, na essência, um liberal não está preocupado com a valorização trabalhista, né? Ele está preocupado, sim, com eficiência econômica, com aumento de produtividade. Se isso vai gerar benefício para o trabalhador, ele também não é contra. Não quero que o trabalhador ganhe nada. Não, tá? Mas não é um valor para um liberal a questão da valorização trabalhista. Entenderam? Eu botei amarelo aí, professor. Porque... Tranquilo, sem problema. Tá bom. Porque, professor, se a gente, assim, nas leituras que eu fiz daquele material que o senhor mandou, acontece pesquisando, eles até pareciam valorizar, né, essa parte do trabalhador. Se aí, tu essa pensar coisa toda, a capacidade a participação do trabalhador ali. Aí tu para, né, eu fiquei na dúvida, mas ao mesmo tempo, assim, conversando com o pessoal, nossos colegas aí, eu disse assim, cara, mas não parece não ser e parece ser, porque ao mesmo tempo os caras dizem que sim, e o liberal diz, não, eles meio que escravizam realmente naquela época, só que... mas é que... eles botam na dúvida. É que fala em princípios básicos, daí sai de um modelo que não valorizava o trabalho, né, individual, para um modelo liberal que valorizava a capacidade do indivíduo e ele ganhava conforme... O tempo era um absurdo, né, mas... fala trabalhista, né? Então, tá certo. Segredo do trabalho, talvez, tá certo. Então, é justamente isso. Assim, novamente, talvez a intervenção da Carla foi muito oportuna. Justamente, as coisas vão se moldando, pessoal. O mundo não é estático, né? O mundo nosso, o mundo do século XXI não é o mesmo do mundo do século XX, dos meus pais, dos meus avós, e nem o mundo do Marx, nem o mundo lá antes ainda do Smith, entendeu? Então, é evidentemente que a própria transformação do capitalismo, né, em função aí um socialista, um cara mais de esquerda vai dizer que essa transformação foi graças a pressões sociais. É verdade. Tá? Um liberal vai dizer, não, essas transformações são frutos do aumento da riqueza, do aumento da produtividade gerada pelo capitalismo, né? E que determinaram a melhoria das condições de vida do trabalhador. Também é verdade. Ou seja, verdades e mentiras existem para todos os lados, entendeu? Mas, na essência, se tu pensar lá atrás, né,
um liberal, se tu lê Mills, se tu lê Keynes, se tu lê Marshall, se tu lê Alfred Marshall, né? Se tu lê Ricardo, se tu lê Hume, né? Teoria das vantagens absolutas, teoria das vantagens relativas, tudo isso, ele não está preocupado com a questão da valorização do trabalho, ele está preocupado essencialmente no crescimento econômico e na eficiência produtiva. Tá claro? Tá claro. Ok, professor. Ok. Tá, esse aqui, liberdade de expressão ideológica, sim, novamente. Isso não significa que todo liberal, que todos aqueles caras que falam em todo aquele, eu sou liberal, se ele for liberal mesmo, ele vai ter essa visão, né, de liberdade de expressão, liberdade ideológica, né, mas nem sempre é fácil, né, muitas vezes quando tu sofre, né, e a gente tem vários momentos na América Latina, principalmente, né, onde tu tem um conflito do cara que se diz liberal, mas que chega na hora, né, com medo de uma intervenção econômica, de uma mudança do sistema econômico, ele, né, esse princípio, essa visão de liberdade de expressão ideológica, ele esconde, né, bota por baixo do tapete. Mas o liberal, né, do ponto de vista teórico, do ponto de vista lá da teoria liberal, né, ele defende a liberdade de expressão ideológica. Tá ok? Entenderam o que o professor falou? Ok, tranquilo. Tá, aqui eu acho que não tem dúvida, né? Ok? Aqui também eu acho que não tem dúvida, né? Não Tudo tem bem? aí. Tá. E esse último aqui, isso aqui vale para o liberal, vale para o socialista, vale para o humanitário, né? Talvez o nazismo não defendesse isso, talvez o fascismo não defendesse isso, mas o comunismo defende, o capitalismo, o liberal defende, tá? Então, o liberal, na sua essência, vai defender direitos igualitários, tá? Diante das leis. Talvez um comunista, além de defender a igualdade de direitos, né, ou um social-democrata, ele vai dizer, não, mas antes de apenas fazer leis iguais, eu tenho que dar condições, dar oportunidades para que as pessoas realmente possam ser iguais. Tá? Embora, pessoal, aqui tem um detalhe. O liberal ele tem uma visão assim de que as pessoas não são exatamente iguais. E é verdade, biologicamente eu concordo com os liberais, né? A gente é diferente na produtividade, a gente é diferente nas capacidades, a gente é diferente nas habilidades. Agora, diante das leis, não. Evidentemente que eu tenho que pensar uma sociedade com direitos igualitários e igualdade de tratamento. E aí não vai de encontro às ideias liberais. Tá claro? Claro. Tá? E também não vai de encontro às ideias socialistas, né? O socialista defende isso, tá? Defende igualdade, direitos igualitários diante das leis. Mas o socialista vai mais além, não só a lei, né? O direito de igualdade de oportunidade, o direito de... E aí vai, uma série de coisas que quando a gente tratar mais especificamente do sistema socialista, e a gente vai conversar sobre sistema socialista, assim como a gente está falando agora sobre liberalismo, né? A gente vai discutir bem a visão, né? Qual é a visão exatamente desse sistema econômico, daqueles que defendem esse sistema econômico. Então, qual é a resposta que fica? D. D? A D foram 5 alternativas, né? Sim, ficaria 5 alternativas, Sor. 5 alternativas. Porque a valorização trabalhista não entraria. Exatamente, fechou. Tudo bem? Posso continuar? Sim, Viram pode. como é importante a revisão da tarefa? Viram como é importante a revisão da tarefa? Quem é que Não, pode ler vamos, esse próximo? isso aí é bem tranquilo. Olha, eu até, se a gente tivesse uma aula assim, digamos, sem ser síncrona, né? Seria interessante foi muito interessante isso aqui hoje. Tá, vamos lá. Vamos tocar ficha que a gente está atrasado, tá? Vamos lá. Próximo. Quem é que pode ler? Pode ser, Sor. Vai lá, Letícia.
5. Sobre o modo de produção capitalista e uma política estatal identifique suas características. A. Liberdade de comércio, ações afirmativas para grupos sociais menos favorecidos. O que tu acha, Letícia? Está verdadeira ou falsa essa questão? Peraí, senhor, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não... Tranquilo. Ajudem a Letícia, não tem problema. Falsa. Isso aqui Eu acho que é falsa, não entraria. Exatamente. Aqui entra um cara, novamente, teoria, pensamento, como a Carla falou, tá? O pensamento econômico, a visão lá da concepção histórica de liberalismo. Liberalismo é liberdade de comércio. Não está preocupado quem vai ganhar ou quem não vai ganhar, né? David Hume, tá? Para quem é o grande cara que estudou, um inglês, novamente. Por exemplo, ele falou, por exemplo, do comércio entre Inglaterra e Portugal. Tá? A Inglaterra já estava pujante no desenvolvimento industrial, na produção de roupas, né? Da indústria têxtil, né? E Portugal, a grande vantagem comparativa, digamos assim, a grande indústria, a grande atividade econômica de Portugal, né? Era o vinho, né? A produção de vinhos, né? Principalmente o vinho do Porto. Tá? Então, o que ele defendia, por exemplo? Ele defendia o comércio bilateral entre Inglaterra e Portugal, e aí entra novamente história, né? Inglaterra e Portugal têm uma afinidade histórica, né? Tem um tratado, por exemplo, que data de 1200 e alguma coisa, que estabelece que um país vai proteger o outro diante de uma guerra. Isso explica, por exemplo, por que Dom João VI, quando Napoleão conquistou a Europa continental, fugiu de Portugal, né? Então, assim, a nossa história está muito influenciada muito antes de existir o Brasil, né? O Brasil é de 1500, e esse acordo entre Inglaterra e Portugal de mútua proteção, de não declaração de guerra, de não declaração de conflitos entre esses dois países, data aí de quase 300 anos antes. Então, a liberdade de comércio, então, é vista como algo que não importa se vai favorecer o grupo A ou o grupo B. Importa que, através da liberdade de comércio, haja ganhos de competitividade. Se Portugal é bom na produção de vinhos, e é bom, o vinho do Porto é um vinho maravilhoso, né? Embora não beba, né? Mas sei que é bom. A gente sabe que a Inglaterra era muito boa, era a principal produtora de produtos têxteis, né? De produtos de roupas de lã, roupas de linho, assim por diante. Então, o que defendia esse liberal, né? Esse David Hume? Defendia, na verdade, uma negociação, né? Uma especialização, né? Portugal se especializa em vinho e a Inglaterra se especializa em manufaturas, em produtos industrializados. Vantagens comparativas, né? Vantagens comparativas, exatamente. Vantagens comparativas absolutas, vantagens comparativas relativas. Isso aí é outra história para a gente conversar mais à frente. Então, ações afirmativas para grupos sociais menos favorecidos não tem nada a ver com liberdade de comércio. Tá bem? Tá bem. Próximo. Sociedade de classe, sistema de garantias trabalhistas para a mão de obra sindicalizada. E aí? O que vocês acham? Não, né, professor? Eu acho que está errado, senhor, também. Por quê? Mão de obra sindicalizada. Os caras são contra o sindicato, não, na época. Sociedade, garantias trabalhistas só para mão de obra sindicalizada. Tá. Aqui a pergunta aqui tem um detalhe, né? Sobre o modo de produção capitalista e uma política estatal. Tá? O modo de produção... Aí que está errado, né? Tá? Não, pessoal, olha, pessoal, eu que estou errado aqui. Eu não li direito o enunciado. Desculpe, pessoal. É que está confuso esse enunciado. Ó. Modo de produção capitalista, liberdade de comércio, tá? Faz parte do modo de produção capitalista? Sim, dentro do modo de produção capitalista, sim. Desculpe, pessoal, realmente me passei nessa questão. Eu vou revisar aqui. Ó.
Me desculpe, na verdade, esse tracinho significa o seguinte, ó, modo de produção capitalista significa o primeiro, ó, tá? Política estatal significa depois do tracinho. Me passei aqui, ó. Então são duas perguntas, então. Mal feita. Eu tenho que reformular isso. Mal feita. Então, por exemplo, liberdade de comércio tem a ver com modo de produção capitalista? Tem. Sim, faz parte. Ações afirmativas para grupos sociais menos favorecidos tem a ver com política pública, política estatal? Sim, tem. Agora, vamos lá. Sociedade de classe tem a ver com modo de produção capitalista? Tem. Sim. Opa! Sociedade de classe? Não, professor. Não. A sociedade de classe é uma classe só, né? Não. Sistema de garantias trabalhistas para a mão de obra sindicalizada tem a ver? Tem, né, professor? Tem, para política estatal tem, né? Para a política estatal. E economia de mercado tem a ver com uma economia capitalista? Tem. Trabalho assalariado tem a ver com uma economia capitalista? Sim. Tem. Sim, né? Não tem a mão de obra escrava, não tinha modo de produção escravista, depois o modo de produção capitalista? Sim. Então, tudo bem, aqui tá, vamos lá. Programas de apoio aos setores econômicos pouco competitivos. Tem a ver com política estatal? Tem a ver com política estatal, porque, assim, digamos assim, um apoio ele tem que ver, porque muitos incentivos fiscais que o governo dá é para o crescimento do cara que está no sistema, está no mercado, né? É que ali, economia de mercado seria, por exemplo, um país da OCDE, mais ou menos, mais aberto, né? Não, economia de mercado significa uma economia livre, uma economia onde uma economia não regulada, uma economia que não sofre intervenção. Isso faz parte do modo de produção capitalista, tá? Mas o país pode ser capitalista, o Brasil, por exemplo, e não ser uma economia de mercado, né? Mais ou menos. Para tu ser uma economia capitalista, tu tem que estar dentro de uma lógica capitalista. A lógica capitalista pressupõe que o mercado define preços, que o mercado define nível de produção. Tu não vai ter um sistema de produção capitalista, tu não vai ter um modo de produção capitalista onde o mercado não é o principal responsável pela determinação do nível de preços, pela determinação do nível de produção. Evidentemente, por exemplo, o Brasil, o que tem? É uma economia de mercado? Mas tu tem mercados regulados, como eu falei para vocês. O preço da tarifa de ônibus não é um preço regulado? Sim, o senhor comentou. O preço dos medicamentos não é um preço regulado? O próprio combustível, né? Não tem o governo, dependendo do governo, dependendo da visão do governo, ele não pode regular, ele não pode fixar, ele não pode tabelar. Então, mesmo em uma economia de mercado, tu tem economias de mercados menos reguladas e economias de mercados mais reguladas. Mas, né, Brasil é uma economia de mercado mais regulada que os Estados Unidos, por exemplo. Porém, ambos são economia de mercado. Entenderam ou não? Sim, entendi. Tá claro? Ou tá meio confuso? Não, tranquilo, professor. Aí tá tranquilo. Para mim tá tranquilo. Então, aqui, esse último aqui, ó, pessoal. Campanhas de estímulo à responsabilidade social do empresariado faz parte da política estatal? Olha, eu acho que não entraria. Sabe? Eu também acho que não. Porque essa questão de estímulo à responsabilidade social do empresariado tem muito a ver mais com a sociedade. A sociedade cobra hoje uma responsabilidade social do empresariado, né? Aí tem a certificação de empresas com responsabilidade social, né? Tu tem ações por parte da sociedade, principalmente economias mais desenvolvidas, por exemplo, como Estados Unidos, França, Alemanha. Tu tem selo verde para empresas que agem de forma sustentável. Tá? Tu tem identificação de empresas que contribuem, né, no desenvolvimento de comunidades, de regiões, de áreas, né, com
menor desenvolvimento econômico, com maior pobreza. Tá? Então, não é exatamente uma política estatal isso, né? É uma política, novamente, a gente está pensando numa sociedade atual, uma sociedade do século XXI, nem é a minha sociedade do século XX, é muito mais a sociedade de vocês. Essa ideia de responsabilidade social do empresariado e a cobrança da sociedade para que o empresário tenha uma responsabilidade social é algo muito novo. Tem 20, no máximo 30 anos. Professor, posso falar aí? Olha Pode. Só, mas eu acredito assim, ó, hoje, se eu for ver, o empresário ele já participa dentro dessas políticas sociais aí, digamos assim, porque ele mesmo tem um ganho, ele tem uma vantagem com isso. Ele sabe que se ele agir de forma social, sim, claro, ele vai ter uma imagem da empresa ele vai ter dele, uma imagem dele, né? perante o seu consumidor, perante o cidadão consumidor, né? Interessante. Então, ele faz isso muito pressionado pela sociedade. Ele sabe isso, não exatamente como política estatal. Mas uma legislação ambiental, por exemplo, que requer contrapartidas da empresa, não seria uma política estatal? Aí sim. Aí, quando tu tem políticas ambientais, políticas de proteção de matas ciliares, políticas de emissão de gases, né? Aí sim, aí seria uma política estatal. Ô, professor, pode falar, desculpa. Não, pode falar. Não, a questão é a seguinte, aí quando a gente entra naquela questão assim, ó, o governo dá incentivo lá para o empresário que faz uma ação social lá na questão do imposto de renda, tá? Isso aí não seria uma política estatal? Sim. Toda política, toda ação do governo no intuito de direcionar, né, seja o consumidor, seja o produtor de bens e serviços, é uma política estatal. Tá? Agora, aqui é uma ideia mais ampla. A ideia é a seguinte: não é só o Estado que determina o comportamento do empresariado. Como eu falei para vocês, muitas vezes um indivíduo, claro que no Brasil, em função da baixa renda do indivíduo, né, da pequena capacidade de consumo, essas ações não são tão claras, tão visíveis, embora existam. Agora, em países como a Alemanha, países como, sei lá, a própria França, né, Estados Unidos, né, onde tu tem consumidores com muita renda, né, muito excedente, esse indivíduo ele diz o seguinte: olha, eu só vou comprar o produto, só vou comprar o serviço daquela empresa se realmente ela tiver uma responsabilidade social, independente da política estatal. Tá? Se essa empresa ela for sustentável, se ela estimular ações sociais, estimular o benefício, o bem-estar coletivo, né? Se essa empresa preservar o ambiente, aí tu cria, por exemplo, os certificados, né? O chamado selo verde, certificados que não são exatamente elaborados pelo setor público. Tá? O próprio setor privado se organiza, cria essas certificações, dando à sociedade, sinalizando à sociedade de que aquela empresa ela atende aqueles requisitos de responsabilidade social. E o indivíduo sabedor que a empresa, tanto é que a empresa faz publicidade desses certificados. Concordam? Sim. Isso aí é uma coisa que acontece no mercado mesmo. Claro, então, independente da ação do governo, independente da política estatal. Exatamente. Entenderam? Ok. Tá? Então, é isso aqui. Não tem uma resposta aqui. Aqui seria o quê? Pois é, né, professor? Ali só daria não. E é mais assessor do que os outros. Ali daria completamente só a letra C, né? Mas a letra C, a letra A... A política estatal é uma política de ações afirmativas para grupos sociais menos favorecidos. Tu não tem, por exemplo, o sistema de cotas? Não é uma política estatal? Sim, é uma política estatal. Entenderam? Então, eu não posso considerar como vermelho ali. A política de... Vamos ali, a política de cotas, a política de
Me ajudem PCD, aí. PCDs que tem os PCDs também eles atuam no mercado de trabalho, né? O que é o PCD? Desculpe a ignorância. Pessoa com Não, deficiência. Sim, locomoção. ótimo. Pessoas com deficiência. Sim, claro, perfeito. Para concurso público, por exemplo, não é uma ação afirmativa? É uma afirmativa. Quando o governo lança editais de pesquisa para determinados segmentos, para valorização de determinados segmentos, para pesquisa em determinadas áreas, não é uma ação afirmativa? Sim, uma ação afirmativa. Então não está errado, né? Botar amarelo ali, entendeu? Ok. Tá? Então vamos deixar A e C como certo, e não está errado, tá? Tá, eu tinha colocado, praticamente, né, professor? Eu tinha colocado a C só, não tinha ido para A, né? Agora, com essa revisão do senhor, Não, tranquilo. O objetivo da revisão é justamente a gente discutir, aprofundar questões que a gente não consegue ter tempo na sala de aula. Tá, tranquilo. Tá, vamos lá. Vamos terminar rapidinho aqui. Defina o conceito de PIB e explica a diferença entre PNB e PIB. Vocês viram isso? Alguma dificuldade, alguma pergunta em relação a esse? Ou eu posso avançar nessa? Não, tranquilo. Aí já está configurado. Para mim está configurado, professor. E aí, os demais colegas? Certo, professor. Tranquilo. Tá, então vou passar essa. Essa aqui a gente não trabalhou em aula, fatores de produção e como são remunerados? Sim ou não? O que são os fatores de produção? Capital, trabalho, terra, capacidade empresarial. Você lembra que a gente falou em aula? E a remuneração do capital, qual é? Capital financeiro. Qual é a remuneração do capital financeiro? Aluguel. Não, do capital financeiro é juros. Qual é a remuneração do trabalhador? Salário. Qual é a remuneração das terras, das propriedades urbanas? Arrendamento. Aluguel, né? E qual é a remuneração residual do empresário, do empreendedor? Lucro. Ou se souber organizar esses fatores de produção, né? Não é garantido isso. É diferente do trabalhador. O trabalhador no momento que o trabalhador vendeu a força de trabalho, ele vai ganhar a sua remuneração, independente de essa organização ser bem feita, né? De haver produção ou não. Eu vendi a minha força de trabalho, eu dei aula, eu quero receber, entenderam? Eu tenho capital financeiro, eu botei dinheiro no banco, eu emprestei para alguém, eu quero receber. Tá? Independente do resultado econômico, independente do que vai redundar em benefício ou não para a empresa e para a sociedade. Tá? O proprietário de terra, o proprietário de um imóvel, ele vai querer receber o aluguel. Já o empresário, ele vai obter lucro, que é uma remuneração de um fator de produção, se ele for eficiente, senão ele vai ter prejuízo. Tá claro? Ok. Ô, professor, mas tá claro. Só o seguinte, eu lhe fazer uma pergunta. A questão de tecnologia que aparece aí, outras alternativas também, ela pode ser colocada aí ou não? A tecnologia é fruto da organização desses fatores. Né? Desses fatores. O que é a tecnologia? A tecnologia ela pode ser a tecnologia de um produto, pode ser a tecnologia de um serviço, pode ser a tecnologia de um processo. Eu não vou falar de tecnologia porque os professores de administração vão falar muito melhor do que eu sobre o ciclo de vida de uma tecnologia. Eu até quando falar na área da saúde, eu até vou falar um pouquinho sobre ciclos de tecnologia em saúde, que é uma coisa muito específica. Mas a tecnologia é a consequência de um bom processo, de uma boa organização desses fatores de produção. Né? Do desenvolvimento do capital humano, de um processo de produção mais eficiente. Né? Isso é tecnologia. Né? Então, por exemplo, se tu pensar na atividade agrícola, no agronegócio, né? Tu tem melhoria no processo de produção, uma melhor organização dos fatores de produção e, por consequência, aumento de produtividade. Isso também é tecnologia. Tá?
Ok. Por exemplo, a questão na área da pecuária, né? O aprimoramento genético, melhoramento genético, isso é tecnologia, tá? Isso é desenvolvimento de novas tecnologias, ok? Ok. Tá, como é calculada a carga tributária? A gente não viu em aula isso, como é calculada a carga tributária, sim ou não? Sim. Alguma dúvida quanto a isso? Alguém quer que eu revise essa questão? Eu não sei, professor. Essa aí se origina através de todos os tributos recolhidos pelos municípios, pelo Estado e pelo governo, né? Isso a gente vai falar mais na área, quando a gente falar daqui a 2 ou 3 aulas sobre política tributária. Mas, basicamente, o que é a carga tributária? É o total de tributos arrecadados, tá? Dividido pelo PIB. Dividido pelo Produto Interno Bruto. Então, o Estado, a União arrecada lá seus tributos, o imposto sobre renda, o imposto sobre operações financeiras, né? O imposto sobre a produção, o IPI, né? Por aí vai, imposto sobre importação. Né? A União tem seus impostos / tributos, na verdade, tributos é um conceito mais amplo que impostos, né? Imposto é uma espécie de tributo, tu tem taxas, tem contribuições sociais, contribuições de melhoria, contribuições econômicas, tudo isso é tributo, né? E tudo isso é considerado no processo de arrecadação, dividido, aí os estados também têm lá, o estado tem o IPVA, o estado tem o ICMS, o município tem o ISS, o município tem o IPTU, né? A soma de todos esses tributos nos diferentes níveis de governo, União, estados e municípios, dá o total de tributos arrecadados, dividido pelo PIB. Então, quando se diz que a carga tributária é 36% no Brasil, está se dizendo o seguinte: de cada R$100 que é gerado de riqueza pelo setor privado, o setor público, através de tributos, transfere para o orçamento público. Para quê? Para pagar o professor que está dando aula para vocês, para construir estradas, para iluminação pública, para asfaltamento, para calçamento, para lazer, assim por diante. Entenderam? Ok. Tá claro? Sim. Então tá. E a última eu não vou ficar aqui, a gente falou muito sobre isso, né? A 9 eu não vou ficar falando. Já falamos aí sobre pensamento liberal, né? Assim, pensamento marxista e pensamento keynesiano. Tá ok? Tá ok. Essa aí a gente já fez uma boa discussão. E a 10, pessoal? Alguma dúvida? Alguém tentou fazer a 10? Puxa, tem um monte de questão aqui. Meu Deus. Eu tentei fazer a 10 e fiz 2 vezes, deu 2 cálculos diferentes. Um acabou dando prejuízo nas duas. Vamos ver o que falta aqui, só para. Porque tem muita questão, né? Tem 10, tá. Tem 11 e 12. Vamos ver. Tá. A 12, alguma dificuldade ou não? Não é pesquisar na internet, a 12? É só pesquisar e aplicar. É só explicação, né? A 12 não tem problema nenhum. Se alguém tiver uma dúvida da 12, algum desses itens, por favor. Por isso que é bom dar uma olhada antes, tá, pessoal? Por isso que eu digo, não é só o professor revisar. É vocês estarem ligados, saberem, né, quais são as dificuldades de vocês. É para isso que nós estamos aqui. Diferença entre dólar paralelo, turismo e comercial, nós falamos em aula. O que são divisas internacionais? São reservas, é o acúmulo de dólares que o país tem, né? Falamos em aula também. Qual o montante de reservas em dólar? É só pesquisar, entrem no site do Banco Central, talvez no site do IBGE, peguem uma fonte confiável e coloquem. Como o excesso de demanda por dólar no país afeta a taxa de câmbio, a gente falou bastante em aula, né? Toda vez que eu tenho excesso de demanda por cerveja no carnaval, excesso de demanda por chocolate na Páscoa, o preço sobe, não sobe? Quando tu tem excesso de demanda por dólar, quando tem muita gente querendo demandar por dólares no Brasil, o preço do dólar sobe, ou seja, o real se desvaloriza frente ao dólar. Também falamos a diferença entre bandas cambiais e flutuações sujas, né? Bandas cambiais é aquele intervalo
onde o governo não intervém, onde não há nenhum tipo de intervenção por parte do setor público, né? A autoridade monetária, o Ministério da Economia, né? Ele não faz nenhum tipo de intervenção. Por exemplo, entre $1 e R$3, $1 e R$6, por exemplo, o governo não vai fazer nenhum tipo de intervenção. O regime, né, o mercado vai flutuar livremente. Isso é banda cambial, né? E quando sair desse intervalo, o que vai acontecer? Aí o governo pode vir comprando ou vendendo dólares. Falamos disso em aula também. E flutuações sujas é uma situação um pouquinho diferente de bandas cambiais. Tu não estabelece um intervalo de não intervenção. De acordo com o interesse do governo, de acordo com a visão do governo, quando ele acha necessário, independente do valor da cotação do momento, ele entra no mercado comprando ou vendendo. Tá, então isso aqui está visto. Esse aqui, tá? Esse aqui. Leia as afirmações abaixo. No regime de câmbio flutuante, o Banco Central de um país deixa o câmbio oscilar livremente de acordo com as regras de oferta e demanda. Tá certo ou tá errado isso aqui, pessoal? Então, está certo. Tá certo, né? Com a desvalorização do real, os produtos importados tornam-se mais caros e a indústria nacional consegue competir em melhores condições no mercado interno com produtos estrangeiros. Tá certo ou tá errado? Certo. Certo, né? A gente viu isso em aula também, né? No regime cambial dirt flow, né? Câmbio sujo, o Banco Central de um país intervém no mercado comprando e vendendo dólares em todo momento que acha necessário. Verdadeiro ou falso? Certo. 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 Então, qual é a resposta? Todas as alternativas. Exatamente. Então, aqui está visto 12, está visto 11, está visto todas as 7, 8, 9, 10, ok? Vamos ao último aqui. Quem é que disse que deu 2 resultados? Fui eu, senhor. Então, vamos lá. Vamos rapidinho que já está... minha mulher já está incomodando aqui porque que é Dia dos Pais. Vamos lá. Incomodando não, né? Desculpe a expressão. Tá me cobrando, né? Vamos lá. Então, tu tem a cotação de $1 para R$5, $1 para R$4. Houve uma valorização do real ou uma desvalorização do real? Valorização frente ao dólar. Uma valorização do real. Então, qual é o faturamento do produtor em soja? Vamos lá. Quem é que me dá essa resposta? Em reais, em dólares primeiro. $400 mil. Tá. Lembrando sempre, primeiro eu vou fazer essa cotação, né? Ó. Depois eu vou fazer essa cotação. Faço os 2 cálculos. Tudo bem? A gente fez em aula isso, não fez? Então, qual é a receita total em dólares? Vamos lá. Receita total em dólares. 2 milhões. Tá. Em dólar é 400 mil, não é? 400 milhões. 400 mil. Tá, receita total em dólares é 20 mil vezes... Qual é o preço? Vezes 20, dá quanto? Então dá 20 mil reais, é isso? Não, 200 mil dólares. Fechou? Não, 400 mil dólares. 400 mil dólares. Tá, 400 mil dólares. Muda em função da variação do câmbio, sim ou não? Não, porque está pedindo em dólar, né? Exatamente. Agora, a receita total em reais. Aí, 400 vezes 5. Vamos lá. No início, em amarelo ali, quanto é que fica? Fica 400 mil vezes 5, não é isso? 400 mil vezes 5 dá quanto? Dá 2 mil. 2 milhões. 2 milhões. 2 milhões, isso. 2 milhões. Tá? Isso em agosto, né? Nem acredito que eu acertei isso solita, meu Deus. Tá, agora, em dezembro. Essa aqui é um pouquinho mais extensa, tá? As outras não são tão extensas, exercício. Então, em reais em dezembro, quanto é que fica?
fica menos ou mais? Menos, né? 1.600.000. 600. Todo mundo entendeu aqui? Sim. Oui. Ah, o custo total independe, ó. O custo não vai mudar pela hipótese simplificadora que eu falei para vocês, né? Em reais, né? Vai ser o mesmo em agosto e setembro. Quanto é que fica? Fica 160 vezes 20 mil. Quanto é que dá isso? Rapidinho, pessoal. Quem que me ajuda aí? 3.200.000. 160 vezes 20 mil. Calculadora aí, pessoal. Tem que pegar a minha. Tô pegando a minha aqui. Me ajuda. Oi? 3.200. 3 milhões e 200? 3.200.000. Isso, desculpa. Tá, 3 milhões e 200. Não tem problema. Importante é ajudar. 3.200.000. Vai mudar em função da variação cambial? Em tese poderia mudar, né? Que eu falei em aula também, né? Por causa dos custos em dólar. Mas aqui no nosso exercício vale o mesmo, né? A gente assumiu que agosto ou dezembro é a mesma coisa. Tá? Pronto. E agora? Agora o lucro, né? É isso que falta? Aqui Isso, tem que fazer a diferença agora. Lembrando, pessoal, que aqui eu já estou fazendo A, B, C e D, tá? Tudo junto. Não é apenas isso aqui, tá? Lucro total vai ser, primeiro, em agosto, 2 milhões menos 13.200, não é isso? Vai ficar negativo. Então, fica menos 1.200.000 reais. Tá? Menos 1.200.000 reais. Isso aqui para agosto. Agora, para dezembro, vamos mudar. Ok? Vamos lá. Dezembro é o seguinte. Dezembro vai ser... Diminuiu a receita, na verdade, né? Para dezembro. E o custo é o mesmo. Então, agora vai ser quanto negativo? 1.600.000. Vai ser 1.600.000 menos 3.200, vai ser menos 1.600.000, não é isso? Isso. Fechou? Todo mundo concorda? Certinho. Tá, esse exemplo não foi o mais feliz, né, pessoal? O da aula ficou melhor, porque deu negativo num e no outro, né? Concordam? Sim, Então, esse cara tem que ir para casa, coitado. Não, esse cara tem que ficar em casa quieto, né? Tem que ficar, não vai produzir, né? Não tem sentido. Eu não vou trabalhar para ter salário negativo, né? Eu não vou dar aula para ter salário negativo, né? Eu só vou trabalhar. Eu até posso fazer trabalho voluntário, mas daí é diferente, né? Posso fazer doações. É uma questão de altruísmo, mas dentro de uma visão capitalista de um empresário, evidentemente que ele não vai produzir nem quando o câmbio tiver R$5 em agosto, nem quando o câmbio tiver em 4. A única coisa que eu posso dizer aqui é que a situação deles já era ruim quando o real estava desvalorizado. Quando o real se valorizou, ficou ainda pior. Concorda? Ô, professor, sim. Ô, professor, só para corrigir ali embaixo, ele deixou em agosto ali, ó. É dezembro, né? Dezembro, perfeito. Dezembro. Tá? Fechou? Ok. Então tá, pessoal. Obrigado aí pela atenção de vocês. A ideia é uma aula mais curta, eu não queria uma aula tão longa, tá? E lembrando, para quem quiser revisar, a aula é gravada, disponibilizada para vocês no canal de YouTube do professor. Se inscrevam lá no canal do professor, tá? Vou monetizar e vou ganhar muito dinheiro, vou largar a faculdade, se Deus quiser. Tá certo. Professor, muito obrigada pelas orientações, tá? Obrigado. Obrigado, professor. Vou ficar rico, milionário e vou morar na Maldivas. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, obrigado, professor. Tchau, tchau.